Boa noite. Isso aqui é o Conversas Filosóficas. Conversas Filosóficas é um projeto que tem bastante tempo, vários anos, uma parceria da Universidade Federal do Cariri, da Procult, Proreitoria de Cultura, e do Colegiado de Filosofia, com o BNB, CCBNB. E a gente, esse ano é a última edição, essa, e esse ano a curadoria ficou sob minha responsabilidade. E aí, no começo do ano, a gente combinou de fazer sempre edições que contassem com professores de ensino médio e professores do ensino superior, né? De filosofia ou de outras áreas, né? Das ciências humanas, sobretudo, mas não necessariamente. A gente teve só uma edição, que foi o Alex, que a gente não conseguiu o outro professor, e aí o Alex cumpriu as duas funções, né? Sobre literatura africana. Então a gente teve vários encontros aqui esse ano, né? É o 10º esse. A gente teve sobre o amor, sobre literatura africana, sobre tempo e dinheiro, enfim, muitos encontros. E ano que vem eu acho que a gente vai continuar com esse projeto. Vocês são muito bem-vindos também para o próximo ano. O tema desse mês, que foi sugerido pelo professor Marcondes, porque a gente está no mês de novembro, então a gente teve aí o dia de finados, então a gente resolveu conversar sobre a morte. Aí eu dei esse tema, esse título um pouco móvel, tirado da canção do Arnaldo Antunes, né, que é Saiba, todo mundo vai morrer. E aí convidei então o professor Marcondes, Emanuel Marcondes, professor da UFCA, de Filosofia, vice-diretor do ISCA, que é o Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Arte, e o Andrei Rodrigues, que é professor do ensino médio da Escola Estadual Gabriel Bezerra de Moraes, lá em Farias Brito. E é também graduado em Filosofia lá pela UFCA. Então, os dois estudam autores contemporâneos, né, modernos e contemporâneos, e vão falar um pouco aí sobre a perspectiva da morte. Por favor, agradeço muito vocês terem topado e agradeço também vocês estarem aqui. Bom, gente, boa noite. De início, eu quero agradecer a Camila pela oportunidade, pelo convite e a sugestão do tema, tanto pelo contexto cultural do mês de novembro, dia de finados, mas ao mesmo tempo gostaríamos de socializar e comunicar um trabalho que a gente vem iniciando na Universidade Federal do Cariri, no sentido de estudo e pesquisa com outros professores e outros estudantes, que é o grupo de estudo em cibernética. Cibernética é arte, tecnologia, corpo, arte e tecnologia. E é uma linha de pesquisa de um grupo maior chamado Grupos de Estudos Comparados em Corporeidade, Alteridade, Ancestralidade, Gênero e Gerações. São 5 linhas de pesquisa. E dentro desse núcleo a gente se reúne, pelo menos esse ano, tem se reunido para estudar um filósofo em especial, em particular, relacionado a essa temática da tecnologia e da relação do maquínico com o orgânico, né, os sistemas vivos com os sistemas tecnológicos, que é o Hans Jonas. Dentre outros, esse foi escolhido para que a gente pudesse se apropriar, conhecer um pouco mais da produção desse autor e pudesse nos potencializar a discutir, a analisar a realidade, a problematizar no sentido da pesquisa mesmo, né? E já trabalhávamos dentro desse mesmo núcleo um outro filósofo, que é o Emanuel Levinas, que é próximo do Hans Jonas. Eles conviveram no mesmo círculo de produção filosófica, inclusive dialogando, enfim, de maneira que alguns aspectos de um filósofo é trabalhado pelo outro e vice-versa nas suas produções. E a partir disso, do que a gente conversou durante o ano todo, achamos interessante colocar alguns elementos que nós trabalhamos até agora, até o mês de novembro, junto com estudantes e outros professores. De modo muito particular, esse aspecto do fenômeno da morte, né, e uma compreensão do sentido da vida partindo
do fenômeno da morte na contemporaneidade, ou de um paradigma racional que toma a morte, ou sendo mais técnico, usando a terminologia do Hans Jonas, a matéria morta ou a matéria inerte como principal referência. Então, eu preparei um roteiro, eu vou pedir permissão a vocês para eu não devagar, ficar me perdendo na fala, mas ir lendo aqui alguns trechos e interrompendo para a gente fazer algumas considerações. Então, a vida é imortal. Essa é uma primeira proposição que o Jonas coloca. Ele é um filósofo contemporâneo, de origem judaica, que nasceu na Europa, né, e na Alemanha, e que na época da perseguição nazista ele veio se refugiar nos Estados Unidos. E a partir dessa proposição ele poderia dizer: isso quer dizer que a morte a espreita como uma ameaça. Posto dessa forma, a existência é sempre uma existência em risco. E ele quer dizer ameaçada pela morte. Então, viver não é uma coisa tranquila, porque o ser humano antevê a possibilidade futura da morte. Esta preocupação tem ocupado o pensamento em todas as épocas. A morte permanece um enigma, escorregadia, assim como a vida. Percebe-se então que a questão da morte inevitavelmente redunda numa pergunta sobre a vida. Inevitavelmente a gente tem que tocar ou tematizar a vida, ou uma possível explicação sobre o que é a vida, para poder descrever e, de uma forma, dentro do discurso, construir um sentido para o fenômeno da morte. Paradoxalmente, ambas se imbricam, fazendo surgir, ao longo da história, construções teóricas complexas que se esforçam por dar conta das condições de possibilidades da vida e das ameaças a esta. Neste redemoinho situa-se o tema central da filosofia do filósofo Hans Jonas, a vida e as condições de possibilidade da continuidade da existência humana. O Hans Jonas ele é mais conhecido por uma produção em torno da temática da ética, pela elaboração de uma proposta ética pautada pelo princípio responsabilidade. Tem uma obra pela qual Hans Jonas é famoso, chamada justamente Princípio Responsabilidade, uma ética para uma sociedade tecnológica, em que ele vai fazer uma denúncia da crise contemporânea como uma crise de um tipo de racionalidade e que se concretiza no tipo de tecnologia que é predominante no momento que a gente vive e que, inevitavelmente, essa tecnologia, ou a tecnociência, como ele chama, traz como resultado, ameaça a vida de diversas formas. E ele vai descrever isso e vai propor um programa de ação humana, digamos assim, né, um outro agir humano para preservar, resguardar a vida, inclusive a vida futura, né, uma ética preocupada com as futuras gerações. Então, uma ética pautada pelo princípio de responsabilidade, preocupado com os desafios da civilização tecnológica, sobretudo o problema da instrumentalização da vida. Filósofo judeu Hans Jonas sentiu a sombra da morte a espreitar o mundo contemporâneo na forma da violência das guerras em âmbito global. E ele, como judeu, perseguido na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, e presenciando, né, todo esse contexto do século XX de violência e de ameaça global, né, da crise ambiental e do uso desumano da tecnociência. A elaboração jonasiana consiste numa ética do futuro, ou preocupada com o futuro, em que o horizonte principal é a realidade que se pode antever. No sentido em que coloca já no presente a preocupação com a vida futura, não apenas dos indivíduos, mas da vida em todas as esferas e de todas as formas no planeta Terra.
e colocando a preocupação ética como também voltada não apenas para os sujeitos, os seres humanos, mas para a vida, ou preocupada com a vida no âmbito global, total. Dito de outra forma, preocupado com as possibilidades de garantia da existência do outro. Mas o nosso objetivo aqui não é aprofundar a ética de Hans Jonas, não é expor os elementos que compõem esse princípio de responsabilidade, e sim tratar de uma rápida introdução ao que ele compreende sobre o princípio vida, que é um componente fundamental para a ética que ele vai desenvolver posteriormente. A crítica ao modelo racional vigente na atualidade, que para Hans Jonas tem a forma de uma, e ele vai chamar de ontologia da morte, e em filosofia a gente poderia dizer ontologia como a teoria ou o discurso ou a compreensão da estrutura do real, né? Uma teoria geral sobre o que existe, a estrutura da realidade. E a contraposição, e ele chama essa teoria geral da estrutura de tudo que existe hoje de ontologia da morte. Justamente porque vai colocar a morte ou a matéria morta como o componente ou o elemento fundamental da descrição dessa estrutura. E a contraposição a esta racionalidade, com o que ele propõe, que é a elaboração da sua ontologia da vida. Desencadeia o seu projeto de uma ética para a civilização tecnológica ou uma ética do futuro. Então, e aí o nosso trabalho, tanto de estudo como de esboço de uma possível pesquisa no grupo ao longo desse ano todo, debruçou-se sobre esses dois momentos. A compreensão dessa crítica de Hans Jonas e a construção conceitual capaz de restabelecer a vida como um valor acima da morte, a partir da noção de liberdade do organismo. E aqui ele está falando em termos inicialmente biológicos, tanto que ele mesmo chama o projeto filosófico dele de uma biologia filosófica, porque vai partir justamente da noção da ciência-biologia, ou que a ciência-biologia tem, do organismo, do sistema vivo e do metabolismo, como a estrutura mais básica daquilo que a gente chama vida. O que constitui a vida, o momento inicial que nós podemos dizer isto é vida, é a execução do metabolismo. E aí ele vai descrever o que ele entende como metabolismo, enfim. Na obra Princípio Vida, Fundamentos para uma Biologia Filosófica, Jonas procura demonstrar que na construção da modernidade realiza-se uma mudança de perspectiva ontológica, ou de tentativa de tematizar a estrutura do real, fundamentalmente pela ideia de morte e de matéria inerte, ou matéria não viva. Perguntamos pelos mecanismos que desencadeiam essa reviravolta, as consequências para a vida atual e futura e a proposta jonasiana de enfrentamento. Então, uma outra proposição que o Jonas coloca. O mundo é vivo. Hans Jonas, na primeira parte da obra, O Princípio Vida, ele situa as culturas primitivas como fortemente marcadas por o que ele chama de um panvitalismo. E esse prefixo pan, que literalmente quer dizer todo, mas de uma compreensão de que tudo o que existe é perpassado de vida. Nessa compreensão, a vida é então paradigma racional. É a referência para a compreensão, a inteligibilidade de algo que existe. Está presente em tudo que existe, a vida. Algo só pode ser verdadeiramente compreensível do ponto de vista da vida. Se tomarmos como pressuposto a existência da vida como algo tranquilo, sem problema, ou seja, uma evidência que está aí que ninguém vai negar, né? Para os primórdios, abre aspas, né, da interpretação humana do ser,
a vida se encontrava por toda parte. E o ser confundia-se com o ser vivo. Animismo é a forma amplamente difundida desse estágio. Horizoísmo, uma de suas formas conceituais refletidas mais tarde. A alma ocupava o todo da realidade e ela se encontrava a si própria em toda parte. A matéria pura, isto é, a matéria morta, não fora ainda descoberta, já que esta suposição, hoje tão familiar a todos, nada possui de evidente. Pelo contrário, a mais natural de todas as suposições, ainda por cima amplamente apoiada pela aparência, é de que o mundo seja vivo. Então, na cultura pré-moderna anterior ao período histórico chamado de modernidade e o surgimento das ciências modernas, a evidência, ou aquilo que a gente percebe, né, no nosso cotidiano, é que, de uma certa maneira, tudo está vivo ou ligado ao que está vivo. E essa ideia da matéria inerte, ou desse termo matéria inerte, ela é amplamente difundida a partir da descoberta das ciências modernas. Há, assim, uma ênfase à vida no horizonte da interpretação do mundo. Isso significa que tudo era pensado em uma perspectiva que enxerga o mundo como um todo vivo. Ou seja, para as sociedades primitivas, não existia a matéria morta, pois a experiência com a natureza era a própria vida, sendo tudo portador, como falam os antigos, portador de ânima. A proporção, abre aspas, da matéria claramente inanimada com que nos deparamos nesta primeira esfera da história, ou da cultura, ou do saber, é pequena, porque quase tudo quanto hoje nós reconhecemos como inanimado se encontra tão intimamente envolvido com a dinâmica da vida que parece participar da sua natureza. Fecha aspas. Apesar dessa percepção fundamental do mundo enquanto vivo, o homem experimenta a morte. Então, morre-se desde que existe a vida. E se tematiza isso desde que a humanidade é a humanidade. Tanto se experimenta a morte como se fala da morte de uma certa maneira. No entanto, dentro desse contexto que a gente está retratando aqui, a morte ela é tratada como uma exceção. Ela é vista como inapreensível e incompreensível em si mesma, aparecendo como negação da compreensão imediata das coisas, a não ser que tomada a partir do horizonte da vida. A morte por si mesma representa tudo aquilo que não se consegue compreender nem falar de, né? A não ser que eu tome a vida como referência, aí eu vou ter elementos conceituais, categorias para tentar explicar o que é a morte e outros fenômenos no seu entorno. A morte destaca-se como um enigma que perturba. Ela é, assim, negada e afirmada ao mesmo tempo como um problema evidente. Por isso, diz Jonas, o problema da morte tenha sido o primeiro a merecer este nome de problema na história do pensamento, estando a atenção voltada para descobrir-lhe um significado. Sendo a vida natural, portanto a vida não é um problema, né? Não é problematizada, porque ela é evidente, o inteligível, sendo a vida natural, o inteligível, a referência racional, o ser, então a morte, como aparente negação da vida, é o não natural, o incompreensível, a exceção, o irracional, o não ser, e o que não poderia ser verdadeiro. A explicação que ela exige precisa ser construída desde o lugar da vida. A única coisa que pode compreender, que se pode compreender a vida é a única coisa que se pode compreender e, portanto, paradigma para a compreensão de qualquer outra coisa. Abre aspas. Por isso, a questão que a morte levanta está dirigida para trás e para a frente, para o passado e para o futuro. Quando e por que a vida entrou no mundo e com que ela está em contradição, uma vez que a natureza do mundo
tudo é a vida, a ontologia, ou o elemento ontológico, o constitutivo de tudo é a vida. E para onde ela leva, no contexto global da vida? A morte é a passagem para quê? Já que tudo quanto existe é vida, e a morte, em última análise, não pode ser diferente. Se ela existe, ela também é um modo, ou uma maneira, um aparecer da vida. Diante dessas questões, a solução encontrada pelas culturas primitivas para o enigma da morte foi sua incorporação a esse horizonte da vida. De alguma maneira, diz Jonas, a morte tinha que ser assimilada à vida. Assim, o inexplicável deu lugar à crença em que a vida prosseguia após a morte. E o mito e a religião possivelmente eram os recursos que procuravam solucionar o problema primordial, o problema da morte. Segundo Jonas, toda essa problemática é uma discussão entre uma visão ampla e um fato particular que escapa ao esquema universal. No caso, a visão ampla, ou paradigma, ou a referência racional é o pan-vitalismo, e o fato particular que foge à regra, que aí não encaixa no esquema ontológico, é o fato da morte. Como a morte parece negar a verdade basilar, que é a vida, precisa então ser negada e resolve-se o dilema. Querer interpretar a morte significa aqui reconhecer que ela é estranha ao mundo. Interpretá-la nesse estágio da crença universal da vida quer dizer negá-la. Fazer dela, então, uma transformação da vida. A fé no prosseguimento da vida após a morte, manifestada nas sepulturas primordiais, é uma negação desse tipo. É este o paradoxo. Precisamente a importância do culto aos mortos nos inícios da humanidade, a pujança da ideia da morte no princípio da reflexão humana, dão testemunho de um fundo mais poderoso da ideia universal da vida. O ser só se torna compreensível e real com vida. E a permanência do ser que se pressente só pode ser entendida como permanência da vida, para além da morte. Fecha aspas. Na análise de Jonas, este cenário começa a ser alterado com as descobertas de Copérnico no início do século XVI, que possibilitam uma visão mais ampla do universo. Em decorrência disso, acontece uma profunda transformação na maneira de como se pensar o fenômeno da vida. Diante das descobertas no período renascentista, a vida na Terra torna-se um fenômeno secundário. E essa mudança de perspectiva levou ao fim da era pan-vitalista e ao surgimento do que o Jonas vai chamar de um pan-mecanicismo, resultando numa inversão. A vida se torna um problema e a morte, o fato natural ou o fato mais evidente. E agora nós vamos entender por que acontece essa reviravolta, né? E agora a ontologia moderna é apresentada por Jonas como ontologia da morte, ou quando a vida se torna um problema. E aí mais uma proposição que ele afirma. A matéria é. A modernidade é marcada por uma fundamental mudança na perspectiva ontológica da humanidade. Passa-se de uma concepção vitalista da realidade para o predomínio de uma explicação ou uma cosmologia, uma visão da estrutura do mundo materialista, em que a matéria é a estrutura evidente. O natural, aquilo que se pode compreender, é a morte. O que constitui um problema é a vida. Fecha aspas. Nessa mudança de visão de mundo, acontece então uma reviravolta. A vida que era o ponto de referência interpretativo para a compreensão do mundo, qualquer explicação sobre qualquer fenômeno que se fosse formular fazia direta ou indiretamente referência à existência inquestionável, à evidência inquestionável da vida, né? Agora cede lugar à morte na expressão da matéria inanimada sem vida. Qualquer explicação de qualquer fenômeno na modernidade
faz referência direta ou indireta àquilo que é evidência verdadeira, que é a existência da matéria morta, aquilo que não é mais questionável, né? A matéria inerte passou a ser vista como a condição fundamental de compreensão de todos os fenômenos. Então, a categoria hermenêutica para a cosmovisão moderna, deixando de ser a exceção e tornando-se a regra, a condição de possibilidade de inteligibilidade. A vida ocupa, então, um outro lugar, encontra-se como exceção, como excesso, como aquilo que sobra, que resta, como substrato da compreensão. Passa assim a ser a manifestação do inexplicável na vastidão do universo. Abre aspas. O universo da cosmologia moderna, agora enormemente ampliado, é um campo de massas inanimadas e de forças sem finalidades, cujos processos decorrem em obediência às leis de conservação e de acordo com a sua distribuição quantitativa no espaço. Fecha aspas. Uma autora, Michele Bolsin Duarte, e ela faz parte do grupo de estudo em Ranjonas da ANPOF. A ANPOF é a associação dos programas de pós-graduação em filosofia do Brasil, então reúne, assim, digamos, a agremiação dos pesquisadores na área de filosofia e possui vários grupos temáticos, dentre eles um grupo específico para estudar o pensamento de Ranjonas. E esse grupo foi também responsável pela tradução da obra de Ranjonas para a língua portuguesa. Então, a Michele, ela afirma que Ranjonas, da Crítica à Ontologia da Morte, desculpe, a obra é Ranjonas, da Crítica à Ontologia da Morte ao Fundamento da Ontologia da Vida, ela vai dizer que essa transformação ocasionada por uma mudança de visão de mundo é o que se entende por cosmovisão, né? Essa mudança da cosmovisão antiga para essa cosmovisão moderna, né? Uma visão de mundo. Examina no pensamento de Jonas a gênese disso que ele chama de ontologia da morte, situada na revolução científica moderna. Seu processamento e suas consequências estão relacionadas à ciência moderna. Com base num outro filósofo que vai tematizar também a questão do organismo, que é o filósofo chamado Whitehead, mais especificamente na obra A Ciência e o Mundo Moderno, pesquisa o processo de afirmação do modelo racional moderno a partir da consolidação de uma cosmovisão. A mentalidade de uma época nasce, então, da visão de mundo. E na obra Princípio e Vida tem um capítulo inteiro em que o Ranjonas vai debater com o Whitehead em torno dessa compreensão do que é o organismo e aquilo que, podemos dizer assim, institui a vida. Como é que a gente pode distinguir entre a matéria inerte e aquilo que é vivo? E aí ele vai compreender que essa definição se dá a partir justamente do fenômeno do metabolismo. Whitehead, segundo citada por Duarte, pela Michele, diz que os campos de interesse humano, seja a ética, a estética, a religião ou a ciência, sugerem cosmologias que os influenciam. Com a preponderância, e aí a denúncia que o Ranjonas vai fazer a uma ética moderna, que é pautada por essa cosmovisão em que há a preponderância da matéria morta como referência máxima. Com a preponderância progressiva do conhecimento científico enquanto conhecimento racional válido na modernidade, reafirma a visão de mundo que se acentua nesse período marcadamente como uma postura teórica a partir da matéria inerte, constitutiva, então, de todas as coisas. Tudo é feito de matéria, inclusive o ser vivo, que possui corpo, e que esse corpo é composto dos mesmos elementos da matéria que se chama inerte. Diante disso, Jonas não poderia estar subtraído de seu papel de filósofo quando coaduna com a tarefa da filosofia descrita por Whitehead. A filosofia
em uma de suas funções é a crítica das cosmologias. Segundo Hans Jonas, essa reviravolta em voga constitui o que ele chama de ontologia da morte, e suas bases estariam assentadas na própria origem do pensamento moderno, inaugurado com uma nova concepção de cosmos e com uma metodologia específica para o conhecimento da natureza, a saber, o conhecimento científico, ou o método científico. Partindo das ciências naturais, passou a predominar para o conhecimento da realidade, como um todo, uma ontologia cujo substrato é a matéria desprovida de todo e qualquer traço de vida, o que também ele chama de matéria pura. O surgimento de um novo tipo de saber na modernidade introduziu a concepção de que somente o mensurável pela matemática e pela física é o possível de inteligibilidade, e que são os saberes que privilegiadamente tratam da matéria, da quantificação da matéria e da estrutura da matéria enquanto tal, e da sua dinâmica, né? O restante foi relegado a um conhecimento secundário ou mesmo sem possibilidade de ser defendido. E até mesmo as ciências que vão tratar do fenômeno da vida no seu surgimento, ou as ciências que vão tratar, no caso, o surgimento da biologia, mas que vai tratar do fenômeno da vida nos seus aspectos físicos, de uma fisiologia, uma descrição fisiológica da vida e funcional da vida. Mas as ciências chamadas de ciências humanas no seu surgimento, elas vão tomar como estrutura epistemológica, vão herdar ou vão construir sua estrutura partindo inicialmente da matemática, da física e da biologia. No caso, é o surgimento da psicologia, que no início é ainda uma descrição fisiológica e funcional do comportamento. E as ciências da sociedade, né? A sociologia, que no início também procura fazer uma descrição desse tipo, a antropologia, né? E depois, numa visão mais crítica, procura combater algumas vertentes, algumas correntes, esse pensamento mais positivo, ou positivista, né? Então, a cosmovisão pautada no antigo modelo aristotélico-ptolomaico, a gente vai descrever que cosmovisão é esse, que modelo de interpretação do cosmos é essa. Então, o modelo aristotélico-ptolomaico é substituída por uma ampliação no horizonte da compreensão ao postular que os corpos celestes não giram em torno da Terra e sim do Sol. A Revolução Copernicana e todo o movimento desenvolvido pelos astrônomos renascentistas, inicialmente, promove esse processo de deslocamento não só no eixo da Terra, mas do pensamento ao longo da construção da modernidade. A nova teoria mudou o conceito de mundo, até então em vigor, e, portanto, também o conceito de natureza. E aí acontece um movimento, usando um termo mais contemporâneo, um movimento hermenêutico, um movimento de mudança da interpretação dessas cosmovisões. Faz-se necessário dizer aqui que essa revolução, de acordo com Jonas, é algo que acontece inicialmente no pensamento humano. Segundo ele, não se pode chamar de movimento revolucionário um desastre natural, a nível planetário ou cósmico. Então, não é que a natureza muda estruturalmente, mas a construção da teoria dessa estrutura é que revoluciona, ou há uma inversão, né? Justamente se caracteriza como uma mudança que precisa ser radical, acelerada, e o seu agente, o humano, para, na concepção de Jonas, se configurar como revolução. De forma que, antes da execução material, o pensamento já esteja inclinado à mudança. A revolução que se empreende na modernidade, inicialmente, se dá no campo do saber. E, a partir daí, atinge todas as outras esferas. Dessa maneira, Jonas demonstra que se trata justamente de uma mudança
de perspectiva do pensamento. Uma mudança que acontece inicialmente no modelo racional de explicação do mundo. Então, mais 5 minutos, eu concluo? Pronto. Então, a emergência de uma nova forma de pensamento acontece geralmente quando a estrutura anterior já não dá conta em responder às questões que estão postas. A antiga estrutura ontológica não comporta mais as novas questões. Há um anseio pelo novo, por uma nova lógica, por um novo ordenamento do pensamento que dê conta de um desestruturamento e reestruturamento em voga. Dentre os novos acontecimentos que suscitam um novo olhar e, consequentemente, um novo ordenamento racional, podemos destacar o surgimento das cidades modernas, o processo de urbanização da vida, o desmantelamento do sistema feudal, a inevitável crise do modo de vida predominantemente rural, a expansão comercial, a exploração marítima, o surgimento da imprensa e a amplitude crescente na divulgação da informação, dentre outros acontecimentos. Tudo isso amplia a percepção, é isso que ele vai chamar de uma ampliação da percepção do universo. A percepção humana é exigindo que o saber, ou um novo tipo de saber, dê conta dos novos fenômenos que a estrutura anterior não consegue dar conta, ou da potencialização da experiência dos fenômenos. Decorrente dessa nova visão de mundo, Jonas aponta algumas consequências. Primeiramente, uma concepção homogênea da natureza, uma oposição à realidade dualista típica da cosmologia anterior, que apresenta o mundo, no caso do modelo aristotélico-ptolomaico, dividido em duas esferas ou dois lugares, digamos assim, alegoricamente divididos pela Lua, o mundo sub- e supralunar, em que nesse mundo sublunar estaria a esfera das coisas transitórias, ou seja, o mundo humano, o mundo da matéria, e o mundo supralunar das realidades universais imutáveis. O universo, no modelo antigo, possui diferenças ontológicas de acordo com a qualidade dos elementos. O novo conceito de natureza, resultante da cosmologia copernicana, pressupunha que a natureza seria a mesma em qualquer lugar, possuía a mesma realidade física em qualquer parte do universo. Então, tentando sintetizar essa descrição da construção do saber moderno, uma das questões fundamentais que o Jonas quer destacar aqui é que a explicação da matéria é uma explicação que agora não apresenta mais problemas. Ela é evidente, ela possui provas, segundo o método científico, e o que não se encaixa nesse modelo que descreve a constituição do universo é justamente o fenômeno da vida, que agora se mostra como um fenômeno diminuto, ou seja, um fenômeno restrito ao planeta Terra, quantitativamente falando, porém, qualitativamente falando, muito mais complexo, né? E aí onde aparecem os problemas. Um aspecto, sintetizando, a ciência explica uma realidade extensa, ou seja, a condição da matéria no espaço e no tempo. Porém, a vida não é possível explicá-la nesses moldes. E há um aspecto da vida que, junto com outros autores, como Descartes, enfim, existe uma condição própria da vida que a matéria inerte não possui, que é a sua dimensão intencionista, digamos assim, a dimensão de interioridade. Né? E que o Jonas vai atribuir isso a todo ser vivo, e não apenas ao ser humano. Né? Então, ele procura demonstrar com a descrição dele de que a primeira frase do princípio vida é que o Espírito está presente em tudo que vive. E, de uma certa forma, a dimensão espiritual é tocada também pela matéria, possui corpo. Né? Numa tentativa de construir uma descrição unitária, que busca uma unidade do real. Então, o elemento fundamental da vida é o metabolismo, que é a troca e a transformação da matéria, que ele descreve como sendo metabolismo,
O ser vivo tem um movimento de assimilação da realidade exterior, mas não da mesma forma que a assimilação que acontece na matéria inerte, como, por exemplo, as transformações químicas, exclusivamente transformações químicas na natureza. Aquilo que entra no organismo passa a ser constitutivo, estruturalmente falando, desse organismo. E aí ele vai dizer que, por causa disso, de uma certa maneira, a liberdade é um outro sinônimo para essa noção de metabolismo. Ela já está presente desde o ser vivo menos complexo, da estrutura mais básica da vida, como uma ameba. De uma certa maneira, a liberdade está presente, embora não uma liberdade consciente. No sentido, não de uma escolha, como a gente entende a noção de liberdade, uma escolha moral, ou uma decisão, mas no sentido de uma autocausalidade. Ou seja, a vida é causa de si mesma. E daí decorre a proposição que ele coloca de que a vida possui um sentido em si mesma. Qual é o sentido da vida? Permanecer viva. E a liberdade no organismo está na sua resistência, na sua luta por permanecer vivo. O ser vivo está num movimento que, se ele cessar esse movimento, a morte se torna presente. Ele se torna matéria inerte. Então, o que o Jonas vai dizer é que o constitutivo da vida em vários níveis de complexidade até chegar à liberdade consciente no ser humano é essa luta, essa resistência por permanecer vivo. E a partir daí ele vai estruturar essa ontologia da vida, essa descrição da estrutura da realidade, que precisa tomar como elemento fundamental, como paradigma, justamente essa compreensão da vida como metabolismo e como liberdade. Dessa apresentação de Jonas decorre toda a estrutura da proposta ética que ele apresenta, que a gente não se propôs aqui escrever aqui, porque seria um tempo muito mais longo, mas colocar essa provocação dessa abordagem do Jonas, e que nós estamos também procurando compreender o que é isso que ele apresenta no grupo de estudos que a gente anunciou no início aqui. Bom, por uma questão da limitação do tempo, eu vou passar a palavra agora para o Andrei. E qualquer dúvida ou uma continuidade da explicação a gente faz no momento do debate. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Agradeço aqui pelo espaço. Agradeço aos presentes também. Eu vou falar um pouco da morte numa perspectiva do Arthur Schopenhauer, que é um autor que eu estudei na graduação com a Regina, presente aí. Estou chegando agora no mestrado, na parte da ética. Para que a gente possa compreender o conceito da morte do Schopenhauer, preciso primeiro que a gente pense no primeiro conceito da vontade. Vontade, que é a força motora que está presente no mundo, está presente em todos nós, que faz com que a gente queira sempre. E esse querer, ele vai trazer consigo também um sofrimento, porque nem sempre esse querer vai ser realizado. E esse eterno querer vai gerar uma ânsia de ter e o tédio de possuir. E constantemente a gente vai estar querendo alguma outra coisa. Falando nisso, o Schopenhauer fala que a morte é aquilo que nos leva a filosofar. É um impulso para que a gente possa filosofar. Por quê? Primeiro que nós, seres humanos, tal como os animais, também somos dotados de vontade. Só que, ao contrário dos seres humanos, os animais eles não têm a racionalidade e, por isso, eles levam uma vida como se fossem viver para o resto da sua vida, como se fosse imortal. Mas nós, seres humanos, ao pensar nessas questões da morte, isso traz uma aflição assim bem mensurável para todos nós. A gente pensa
como é que vai ser depois, se há um depois, sofre por perder alguém, um ente querido, e ao mesmo tempo que a morte ela traz esse sofrimento, ela causa um certo fascínio nas pessoas. Um fascínio no sentido que há diversos simbolismos na morte, que as pessoas gostam de ver qualquer coisa ligada à morte. E a morte, ela, apesar de não ser um tema comum, ela é muito falada no campo filosófico e no senso comum também. No sentido metafísico, onde nós, seres humanos, encontramos uma resposta ou uma tentativa de resposta para tudo aquilo que nos cerca em relação a perguntas. Toda religião, filosofia, ela tem um objetivo de responder essas questões. O Schopenhauer, ele faz uma relação muito grande da sua filosofia com a Índia, principalmente nas religiões budistas, no brahmanismo, que para essas duas religiões, o ser humano ele deve ser visto como um ser primordial. Não deve ser visto como, ao contrário das religiões judaico-cristãs, que é um ser que foi criado por outro e tem uma essência dada, e que isso traz um certo alento na religião, nas religiões da Índia, budismo, brahmanismo, por trazer uma certa tranquilidade nesse sentido. Tanto é que ele enfatiza que na Índia há certa calma em relação à morte, e na Europa tem um certo desprezo, um certo medo, um receio por essa questão da morte. Passando adiante, quando ele fala em relação da morte com o ser humano, ele traz a seguinte perspectiva, de que é algo que vai vir uma hora ou outra. Só que o ser humano evita ao máximo, justamente porque o conceito fundamental da vontade, ela desperta duas coisas no ser humano: querer viver e o egoísmo. Esse querer viver, o ser humano vai se apegar de tal forma que vai tentar de todas as formas manter-se vivo a todo e qualquer custo. O egoísmo, ele surge numa perspectiva de que o ser humano vai pensar a si como único no mundo, como se a sua morte causasse todas as demais, quando ele, na verdade, é só um entre todos os que estão presentes. Né? Tanto é que, quando ele fala do suicídio, que o ser humano comete o suicídio numa tentativa de suprimir essa vontade de viver, o ser humano ele vai estar falhando porque ele não vai suprimir a vontade. A vontade, independente dele estar vivo ou não, ela vai continuar se manifestando em todos os seres humanos. Certo? Então é isso que eu tinha falado de forma mais breve. Assim. A respeito da questão matéria, a matéria inerte seria a matéria morta. No caso, a matéria viva, ela se classificaria de qual forma exatamente isso? Aquela que possui metabolismo, que possui um movimento de um tipo específico de conservação, né? um movimento. O Han Jonas ele vai construir essas noções a partir dos elementos que a biologia, na sua época, no século XX, né, especificamente na década de 60 e na década de 70, apresenta. E aí tem um conceito muito interessante, inclusive ele dialoga com esses biólogos, que é o Maturana e Varela, são os dois chilenos que estudaram no MIT, enfim, tiveram contato com esses intelectuais dos Estados Unidos dessa época. Enfim, tem o livro fundamental, né, enfim, que é o conceito de autopoiesis. Poiesis em grego, criação, né? Uma autocriação do organismo, ou seja, para conservar quem ele é, ou seja, para permanecer vivo, para que aquele sistema vivo ele continue acontecendo do jeito que é e não seja ameaçado pelo meio externo, ele precisa se adaptar.
ele precisa se modificar. Por exemplo, se o meio está ácido, a célula vai equilibrar, tornando-se mais básica. Se a temperatura está num certo patamar, a célula vai procurar equilibrar os dois ambientes, o interno e o externo. Porém, no conceito de autopoiesis, isso não é simplesmente uma adaptação, mas uma metamorfose, chegando ao ponto do ser vivo, em determinadas circunstâncias, ele modificar-se a si mesmo, para conservar-se, para permanecer enquanto vivo, precisar se readaptar, não só se readaptar, mas sofrer mutações. Então é isso que ele vai caracterizar a vida, para diferenciar do movimento puramente mecânico. Por exemplo, um sol que explode e vira uma supernova, né? Ou qualquer outro tipo de movimento na matéria inerte. Então, nesse caso, pode-se supor que a evolução em si é o que dita também o movimento da vida e a maneira de querer evitar chegar à conclusão fatal por todos nós, que é a morte, né? Então, nesse fato, a evolução já é uma parte, como ele disse também, da vontade, né, da matéria, também que se encaixa. A vontade de querer viver é o que traz a sua adaptação. Isso, o Hans Jonas ele vai dialogar com Darwin, e ele tem, acho que uns 2 capítulos no Princípio Vida, tratando exclusivamente do Darwin, da teoria da evolução, de como ele interpreta a teoria da evolução, né, e ele vai concordar com muitas questões, muitos elementos da teoria da evolução, mas há um aspecto diferenciado na apresentação do Jonas com relação a visão da evolução como a vida como algo diferenciado da matéria inerte. Então é um tipo mais complexo de matéria inerte. Porque na leitura dessa estrutura do saber científico, não cabe, não considera, não consegue explicar essa dimensão da interioridade, que a gente chama no ser humano, na vida racional, de subjetividade, da liberdade moral, de uma série de fenômenos que as ciências modernas não conseguem explicar. E ele vai dizer que isso já existe desde o primeiro ser vivo, em níveis de complexidade, né? Desde a célula mais básica, essa dimensão de interioridade já está presente. E esse é o elemento que diferencia o movimento da matéria inerte do movimento que ele procura não chamar matéria viva. Embora o ser vivo tenha a sua dimensão de matéria, tenha corporeidade, né? Mas ele diz assim, é uma corporeidade dotada dessa dimensão de interioridade, né? Ou, no ser humano, no nível mais complexo, da complexidade mais elevada, de subjetividade. Enfim. Eu achei muito interessante no Jonas e achei muito interessante fazer essa comparação das cosmovisões com a mitologia da vida e da morte, né? E aí fiquei pensando se a vontade no Schopenhauer não é uma espécie de animismo também, né? Nesse sentido de que tem esse automovimentação, né? Que é o que eles chamavam de alma, né? O movimento que se move a si mesmo, que está presente na vontade, né? E que, portanto, nesse sentido, Schopenhauer não seria propriamente moderno, né? Dentro dessa ontologia aí do Jonas. E aí eu achei que é interessante porque, ao mesmo tempo, no Schopenhauer você tem esse conflito entre a vontade e a vontade individual, né? A vontade particularizada que move o indivíduo ali. Que ele experimenta isso como um certo conflito, porque de alguma maneira, como você disse, né? O indivíduo que ele quer se preservar enquanto indivíduo. Né? A vontade desse indivíduo é se preservar enquanto indivíduo. Mas a vontade da vontade não é preservar esse indivíduo, né? É se preservar enquanto vontade, e para a vontade esse indivíduo é só uma etapa, né? Uma passagem. Então, para a vida, né? Essa vida não é tão importante assim ser preservada, né?
Antes ela precisa ser destruída para que a vida volte a si mesma, né? A vontade volte a si mesma. Aí eu fico pensando assim, né? Primeiro isso, né? Se vocês concordam que dá pra gente fazer essa aproximação. E segundo, que dentro dessa perspectiva moderna, em que o básico é a morte, né? O básico é a matéria inerte, a falta de vida, digamos, não é a morte, mas é a falta de vida, e que a vida é uma espécie de, sei lá, né? Transformação disso, mas que para se manter precisa, né, se reforçar. Isso me parece que, porque você falou assim, na ontologia da vida, a morte é o problema, porque eu só posso explicar a morte a partir da vida, né? E na ontologia da morte, a vida é o problema, porque eu não sei como é que surge a vida dessa matéria inerte. Mas, por outro lado, dentro da ontologia da vida, como a morte é uma parte desse movimento, né? No fundo, essa angústia, né, que o indivíduo tem diante do seu aniquilamento, ele é meio superado por esse movimento todo, né, porque ele compõe esse todo. Parece que as culturas que têm essa compreensão animista, elas têm uma lida com a morte muito mais, entre aspas, que a gente chamaria natural, mas enfim, muito mais integrada, né? Enquanto na nossa cultura da morte, a morte é um problema muito maior, porque eu não estou me reintegrando a nenhuma vida, né? Eu estou simplesmente morrendo mesmo, virando inerte, né? E aí eu tenho que adiar isso maximamente, controlar, né? Isso. E esse controle chega ao ponto, me parece, que ele pretende ser um controle mecânico mesmo do metabolismo vivo, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, na engenharia genética, né? nas transformações que se pretende fazer nos DNAs, todo, né? Você tem, ao mesmo tempo que você compreende que a vida é um certo fenômeno especial nessa matéria inerte, você quer lidar com a vida com a mesma lógica com que você lida com a matéria, com o que seria a matéria inerte, que é a lógica mecanicista. E que talvez isso gere um grande problema. Assim, O pensamento científico fala tudo matéria é matéria, se é orgânico ou não. Então, tem dois princípios. Pois exatamente. Sim, carbono é carbono, você respira ou não. Agora também leva àquela questão. Mas o carbono nem sempre será carbono, assim, dizem, né, os físicos que um dia o carbono vai chegar a ser chumbo. E esse é a última matéria mais pesada, então vai chegar um momento em que o universo, há uma teoria, uma tendência de que os elementos eles estão em transformação, né, e que o último estágio seria chegar ao elemento mais pesado, né, que no universo como um todo, né, a matéria está em transformação nesse aspecto. Aí o que eu penso é o seguinte, pelo medo da morte, o ser humano tenta tratar a vida em si como objeto inanimado, como inerte, pelo fato de que trata a vida como algo que pode se perdurar cada vez mais com o apoio da ciência. Ou seja, o medo que faz com que ele estude o ser vivo não como ser vivo, e sim como simplesmente matéria. Isso. Eu acho que essa... Não, é isso. Então, veja só, pegando esse gancho que você falou por último, para chegar na fala da Camila, eu queria ainda acrescentar, que não deu tempo de falar, o Jonas defende uma ontologia da vida, propõe uma ontologia da vida, mas não nos moldes da antiguidade, né? Existe uma outra compreensão que ele apresenta e outras categorias que ele introduz que não são considerados na antiguidade em relação à vida, né? Então, de uma certa forma, eu acho que o Hans Jonas corrobora com o Schopenhauer e muitos outros pensadores, porque ele dialoga com esses pensadores contemporâneos e modernos, mas o que ele quer mostrar é justamente que aquilo que se constitui vida é uma resistência, é uma luta, é um conflito, é uma tensão. Aquilo que tenta se descrever como vida é justamente
essa tensão entre essa interioridade e essa exterioridade, né? Então, há uma... o desenvolvimento da ciência para prolongar a vida, para potencializar a vida, mesmo fisicamente, mesmo apenas corporalmente, está dentro desse entendimento do que é a vida, de permanecer viva. Aí o grande problema que o Jonas denuncia na ontologia da morte, na visão exclusivamente científica, calculante, como a gente chama, positivista, enfim, é tomar a vida apenas nesse aspecto. A vida não é só isso. Né? O fenômeno da vida não se resume a uma descrição aos moldes das ciências que tratam da matéria e que não conseguem dar conta dessa dimensão da interioridade, da consciência, da subjetividade, dessa liberdade que compõe. E aí uma demonstração disso é toda essa temática que é abordada hoje na filosofia, pela filosofia da mente, e o Hans Jonas tematiza isso, né, como explicar fenômenos mentais num corpo que é cérebro, né, e que a neurociência tem a explicação aí para muitos fenômenos numa dimensão puramente fisicalista, né, mas que como se explica o fenômeno da fé, o fenômeno de experiências chamadas de transcendências, de intuições muito fortes, de contato com o passado, com o futuro, com uma série de significações de fenômenos que explicar a níveis neurológicos é um grande reducionismo, né? Enfim. E aí ele entende isso, quer dizer, o problema não é a evolução da ciência, o problema é o tipo de aplicação que se fez a esse tipo de ciência e a um tipo de tecnologia específica que é essa que a gente tem predominante hoje. Né? Basicamente, o erro da ciência é pragmática, ou seja, sempre procurar evoluções, mas procura sempre a evolução em uma única linha. Ela não se associa ao que é exato. Ela não se ramifica entre outros conhecimentos. Assim, basicamente não. Pelo menos a maioria dos pensadores científicos atuais é assim. Porém, tem como visualizar a interação desses pontos. De assimilar a ciência, a religião, assimilar ao conhecimento religioso em si também, as suas crenças, a possibilidade de pesquisas, tanto do lado científico quanto do questionamento filosófico. Ou seja, de fato, o medo da morte guia a pessoa a procurar manter-se vivo o máximo possível. Porém, temer o que é inevitável vai nos levar a simplesmente uma linha única de raciocínio. Não vai modificar, não vai ser criado. E é simples, é fato, vamos morrer. Um dia, quem sabe. Porém, inevitavelmente. Porém, se apegar a visões como da vida pós-morte, isso pode trazer um certo conforto, um certo pensamento diferenciado. A gente se apegar simplesmente que vamos morrer, isso pode trazer agonia, porém podemos superar isso simplesmente sabendo que, independentemente de qual seja o ser vivo, somos todos matéria, fazemos parte do mesmo ciclo. Pelo menos meu pensamento em si é esse. Não importa se eu vou morrer, importa que depois da minha morte, eu sei que a minha matéria vai estar circulando ainda, porque a matéria não some, ela se renova sempre. Então eu posso estar em parte em outros seres vivos, sei lá, daqui a milhões de anos, eu ainda faço parte do mesmo universo. Obrigada pela exposição. Eu não conhecia essa ontologia aí da vida empreendida pelo Hans Jonas, né? Gostei muito vou procurar até ler mais em relação a isso. E, assim, pegando um gancho no que Camila falou, porque vocês dois, assim, apresentam, a partir da perspectiva de Hans Jonas e de Schopenhauer,
essa vontade como princípio de vida, né? Parece que o Hans Jonas assim reativa um conatus, né? Essa vida que quer, né? que quer viver. Aí lembra muito uma frase da Clarice Lispector, na Hora da Estrela, que ela diz assim: até capim vagabundo quer vida, né? Então, e acho que vai muito ao encontro do que Schopenhauer fala, né? Então a vontade sempre quer viver. Mas a Camila falou uma coisa que eu fiquei, né, assim, raciocinando, e que tem muita pertinência de pensar também o Schopenhauer como um moderno, como um crítico. E aí a gente sabe que ele está na esteira do idealismo alemão, mas com uma postura bem mais crítica, porque o problema da vontade, tanto que ele fala uma filosofia que é a negação dessa vontade, se dá pela perspectiva da individuação, né? Então, e aí ter vontade significa o quê? Você ser egoísta, né? Você destruir o outro para querer a sua, né, própria vida, e tanto que a possibilidade ética se dá nessa unificação com o outro, né? Então, quando eu vejo que o outro está em apuros, em um perigo iminente de morte, eu não penso duas vezes para salvar o outro, né? Ou seja, a minha vida implica a vida do outro também. E quando Marcondes, né, fala dessa vontade que é vida como uma saída para, né, que se dá na interioridade, na liberdade, para essa ontologia da morte, parece que essa ontologia da morte se dá justamente por uma exacerbação desse princípio de individuação, né? Então, onde os indivíduos, né, assim, principalmente com o advento da modernidade, são coisificados, né, como objetos para algum fim, né, correspondência a essa lógica do egoísmo, né. Então, acho que por esse âmbito da ética, eles realmente se encontram. Né? Não sei o que é que vocês, né, pensam. Justamente dessa perspectiva da compaixão, né, que vê o outro como um igual, que faz com que haja estritamente a aniquilação ou a amenização do sofrimento, né, da vontade e do egoísmo. Quando o Marcondes estava falando nessa perspectiva, eu meio que vi uma certa ligação justamente com essa questão da vontade de querer viver. Me lembra muito também, somente, quando eu estou assistindo aqueles filmes mais trash, ou Jogos Mortais, por exemplo, né? O cara tá lá, se submete a qualquer forma de preservar a sua vida, nem que ele vai sair ali com um braço, uma perna, mas o importante é ele sair vivo, justamente, né, nessa perspectiva do querer viver. Vai querer viver, não importa a forma que seja. Olha só, no princípio da responsabilidade, quando o Hans Jonas vai construir toda a estrutura da proposta ética que ele coloca, da responsabilidade, da ética do futuro, ele faz uma crítica àquilo que ele chama de éticas tradicionais. E aí ele vai tomar as éticas clássicas, até a modernidade, até Kant, enfim, como ainda presas a isso que vocês talvez chamariam de princípio de individuação, mas de uma preocupação com o indivíduo, fundamentalmente, com o sujeito, com o humano e com o presente. E que essas propostas éticas esqueceram essa dimensão mais ampla e global da vida, e aí ele inclui a natureza como um todo, né? A preservação da vida em seu âmbito global e futuro, porque, claro, ele constrói isso com base no princípio de vida. Então, toda a estrutura que ele vai apresentar no princípio de vida vão ser os elementos pressupostos na ética da responsabilidade. E aí ele vai dizer que o organismo tem uma relação com o tempo própria do organismo, que pressupõe o futuro, antevê o futuro, né? E que essas éticas não consideraram, que é aquela coisa heideggeriana do adiamento da morte, né? de antever a morte, e que a resistência da vida é justamente
impedir que a morte aconteça. Quer dizer, se o ser vivo ele não está em metabolismo, ele não está em movimentação, a morte chega. Ele se torna matéria inerte e não matéria viva. E aí o Hans Jonas não usaria apenas esse termo, mas se ele fosse usar, seria matéria viva, portadora de intencionalidade. Né? Ele diria dessa maneira. Né? Então, ele leva em consideração esses outros aspectos. E o que ele define como organismo, dizendo de outro modo, é uma busca de identidade, de individuação. Né? A célula, usando aqui o exemplo novamente da célula, a célula quer permanecer célula, mas ela está no meio onde o tempo todo ela é ameaçada por uma série de agressões, e aí ou ela não só se adapta, mas ela também está em constante modificação, senão ela não consegue permanecer viva. Mas há uma outra dimensão da vida que pressupõe uma espécie de diálogo, que a noção de autopoiesia do Maturana Varela conserva isso, que é preciso estabelecer uma relação de doação e de troca, de hospitalidade, usando, né, uma linguagem mais levinasiana, com quem o Hans Jonas dialoga também, né, de que é preciso associações, ou seja, a vida não pode ser considerada exclusivamente na esfera de uma identidade solipsista, né, individual, isolada de todo mundo, mas de uma identidade que está em relação e que, para permanecer idêntica, ela precisa muitas vezes ser múltipla, ou seja, dialogar com a alteridade. Né? E aí eu achei interessantíssimo aqui, fazendo uma observação para a Camila, talvez não será para todos, porque talvez, ou talvez sim, conheçam, né? Mas tem um momento do princípio vida em que o Hans Jonas, e aí é um ensaio, ou seja, ele não está preocupado em colocar as fundamentações, aonde foi que ele buscou, né? Em algum momento ele vai citar o Whitehead, ele vai citar o Darwin, né? Mas eu vi uma descrição muito semelhante àquela fenomenologia do corpo do Levinas, que a gente leu no outro grupo esse semestre, né? Da fruição do corpo, do feminino, de uma certa forma, só que o Hans Jonas estendendo para o ser vivo como um todo. Quando a gente lê o Levinas, a gente ali está vendo o surgimento da subjetividade, mas a subjetividade racional, digamos assim. Né? E aí o Hans Jonas segue aquela mesma sequência do egoísmo, de querer conservar-se, para conservar-se tem que modificar-se em função do outro, e aí vai subindo de níveis naquela mesma descrição. E aí eu não saberia dizer, a minha curiosidade, em algum momento você disse que sim, em algum aspecto ou outro, mas aquele conjunto da descrição da subjetividade no Levinas é heideggeriano como um todo, já que estava presente também lá em Hans Jonas. Né? É uma curiosidade bem particular, ou se o Hans Jonas pegou isso do Levinas, que eles eram amigos, eles produziram juntos, enfim, essa coisa toda. Mas se anterior a isso, se isso vem, aquela fenomenologia do corpo mesmo, do acontecer, vem do Dasein, eu não teria conhecimento ainda disso aí, mas eu achei muito interessante dele colocar essa questão da resistência, não apenas no organismo vivo consciente, que é o ser humano, mas no ser vivo como um todo. Também não sei dizer, na verdade. No mês de novembro, né, como a Camila falou no início, essa questão de Dia dos Finados, dessa conexão com uma espécie de um outro mundo, ou talvez um encontro desse mundo. Já que você falou que o que importa é essa pulsão de vida, digamos assim. E aí eu fico pensando na perspectiva de Schopenhauer, essa questão mesmo de louvar os mortos, de tentar entrar em conexão com a matéria que já foi, digamos assim, mas que ficou de maneira subjetiva nas lembranças, nas impressões, nas memórias de cada sujeito, esse louvar, digamos, esse apertar F5 no sofrimento, se seria por eu me saber finito, sei o que vai me acontecer a partir dos que já morreram, e aí eu me desespero nessa tentativa de querer me manter vivo, ou se seria já um salto mesmo para se conectar com essa outra parte, como falou a Camila, a morte seria a transformação, né? E aí,
essa espécie de o que seria isso, essa questão do luto, né? Em alguns povos, alguns vocabulários chamam o luto de nojo, de você dizer um não ao mundo por um certo período, a esse mundo que você está vivo. Então, o que seria isso, essa questão do luto, nessa perspectiva, né? Talvez de Schopenhauer? É eu me saber finito, eu já sei onde eu vou chegar e por isso eu quero me preservar, né? Nessa questão. Meio que louco nessa questão da ansiedade, que eu nem estou aqui e nem também estou lá, né? Então assim, eu fico sofrendo porque eu vou chegar lá, por outro lado eu não quero chegar lá. Aí, meio louco assim, essa questão da ansiedade, né? Nesse sentido. Quando o Marcondes falou, que ele deu o exemplo do carbono, né? O carbono é carbono, aí você falou, mas o carbono tem estudos que comprovam que o carbono será carvão, né? Chumbo, perdão, chumbo. Mas aí, quando ele chegar a ser chumbo, não deve ser tratado como chumbo e não mais como um ex-carvão, digamos assim. Mas como matéria, né? Permanece continuando com as mesmas propriedades. Da ciência moderna, né? Por exemplo, a tristeza, o luto, a saudade pode ser medicado, né? Eu posso tomar um problema lá que está acontecendo lá, uma disfunção orgânica, eu vou lá, tomo um remédio para não ficar sentindo isso, porque não faz sentido, a pessoa já morreu, não vai voltar, essa lógica assim. Mas eu acho que, por exemplo, eu pensei, o Schopenhauer, quando ele fala isso que ele falou, né, ele fala do Sócrates também, né, tem uma passagem que ele fala do Sócrates. E o Sócrates é uma dessas pessoas, né, que não temia a morte, né. E uma das coisas que o Sócrates fala, que a Antígona também fala na tragédia, bom, eu sei que eu vou morrer, né? Por que eu deveria ficar angustiado se eu vou morrer antes, né? Por que eu deveria me corromper de alguma maneira, ou fazer tudo para viver, se posso fazer tudo para viver agora, mas uma hora eu vou morrer, né? Então, e aí eu acho que quebra um pouco essa lógica de que esse fazer tudo para viver, né, seja esse excesso do princípio de individuação, né? Sou eu que quero viver com permanência e tal. E junto com isso, aí a perspectiva do Heidegger, que tem um pouco a ver com esse que você falou, muito legal, do luto como nojo, né? A palavra ser uma negação do mundo, desse mundo que está aí. Porque o Heidegger vai dizer, o que a morte traz e a angústia, né? É uma perda de mundo, né? Então, aquilo que parece ser completamente natural, ser onde a gente se move, aquilo que parece fazer sentido, perde o sentido. Mas isso é o que tem a potência, essa perda de sentido, é o que tem uma potência criadora envolvida, né? Da autenticidade. Porque só quando eu percebo que eu não sou imortal, né? É que eu vou agir sem querer me resguardar tanto diante do mundo, né? Eu posso me abrir para outras possibilidades. Vou ter que negociar com você. Exatamente. E aí eu tenho negociar não para manter a minha vida, né, tal como ela é e tal, mas negociar para manter o processo de criação, né? Se usar o termo grego, no caso do termo biológico, a autopoiese. Melancolia, porque a morte é a única coisa que não tem representação. Né? Para tudo a gente tem uma representação, e nenhuma representação inconsciente a gente consegue, né, elaborar para a morte. Então, diante de alguém que é perdido, o que o Freud fala? A experiência da melancolia, primeiro, é que essa energia vinculada a alguém, ou então esse amor, volte para si mesmo. Né? Então, por isso que as pessoas ficam melancólicas, né? Assim, ficam... As que ficam, né? As que ficam, né? Quando passam, né, por essa experiência do luto, que é uma experiência necessária, vital, né? Porque essa energia investida, corrobora com o narcisismo, né? Então, ou seja, né, diante da perda do outro, essa libido volta para si mesmo. Então, a experiência do luto é o que faz que a gente possa se religar de novo com o outro, né? Que é esse deslocamento desse narcisismo, né, dessa energia que fica voltada para si, porque quando o outro que a gente ama vai embora, né, para onde é que vai essa libido? Aí o
como Freud fala, naturalmente ela se reinveste para você. É por isso que é uma experiência tão, né, tão penosa, as pessoas, né, ficam chorosas, resguardadas e tal. E a experiência do luto é esse salto, né, que você pode, de alguma forma, né, reelaborar, dar um sentido, né, algo que, né, não consegue ter muita representação, mas ressignificar isso amando novamente, né? E eu acho que isso é bem interessante, né? Essa economia aí de uma libido que se vê diante de uma perda. Né? Eu também poderia dizer o seguinte, também poderia se caracterizar com a questão de que o luto também pode ser isso, plenamente, mas também tem aquela questão, eu falhei, eu fui egoísta com aquela pessoa, o rancor, por não poder reverter o que você causou àquela pessoa enquanto viva, a culpa. Muita gente, a maioria das pessoas ficam de luto, acho que é mais pela culpa do que mesmo em si pelo amor. Pelo menos eu creio nisso em si. Porque eu vejo, pelo menos em que anda a humanidade hoje em dia, tem essa questão do sentimento, mas tem a questão da falha no sentimento do próximo que se foi. E não tem mais como reverter. Não, mas assim, uma perspectiva, né, de Freud, quando se tem essa dimensão do luto, né, quando se perde alguém que tem uma importância significativa para você, é como se a gente caísse num buraco, né, na falta de sentido completo. E aí vem a questão, né, de raiva. Então, diante desse nada, há todo um processo, né, não é do dia para o outro que a gente elabora um luto. Aí, obviamente, pode vir culpa, né, assim, mil questões aí diante desse nada que é o vazio da morte. Mas é um processo interessante que as pessoas, né, possam enfrentar ou passar esse luto, porque é se religar de novo com porque a gente tem uma mania assim. Entra por Freud, entra também o egoísmo, que também foi tratado aqui. O egoísmo do ser humano em si, eu até esqueci o nome, perdão. Schopenhauer. Não. Entra até o egoísmo que é tratado em si, em manter-se vivo do ser humano, em querer o outro, manter-se vivo também, para que ele esteja sempre ao seu lado. Isso também é uma forma de egoísmo. Entra também a questão do afeto, do egoísmo de querer o próximo. E entra também o choque de saber que aquilo vai acontecer com você um dia ou outro, né? Pelo menos dá para associar tudo no luto em si. Eu acho que quando ele fala assim dessa coisa de uma resistência, né, de você ficar mal porque está culpado, né? Você na verdade não está vivendo o luto ainda, né? Você está nessa negação de que o outro possa morrer, né? Ou possa ir embora, né? Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que aí tem a ver com isso, com que você queria manter o outro lá para você poder vir a um dia pedir desculpas, ou você a compensar, sei lá. Você não consegue entrar nessa reelaboração mais radical, né? Que eu acho que é tipo, bom, tudo se transforma, né? Tudo se transformou aí, né? Inteiramente. Não está no meu controle isso, né? A negociação é as fases, né? Exatamente. Inclusive, considerando por essa ótica, é como se o luto fosse uma homeostase, né? O ser humano tentando buscar retornar ao equilíbrio, né? Depois de um dos elementos que pertencem ali ao seu meio, à sua vida, que se vai, e aí você tenta buscar esse equilíbrio novamente. Minha colega falou sobre ressignificação. É interessante que é justamente isso, independente do motivo, seja por culpa, seja por amor, né? Seja o positivo ou negativo, eu entendo que o luto é essa busca por essa ressignificação. Ou seja, dependendo do motivo é só um complemento, né? As pessoas ressignificar. No caso, manter aquela relação que tinha com aquela pessoa. Como ela falou, a volta daquele sentimento pregado. Isso. E cada pessoa tem sua forma de lidar com o luto, né? E com essa busca, com esse equilíbrio, enfim. Uns abnegam, outros ignoram. Outros não sentem nada, né?
dias depois é que vem sentir alguma coisa. Enfim, é bem complexa essa questão. E eu achei interessante que vocês falaram sobre Hans Jonas e sobre Schopenhauer. Se a gente for falar dos filósofos, da origem deles, a grande maioria vai ser alemã, né? E algumas vivências interessantes quando a gente relativiza a origem dos pensadores, é que, por exemplo, quando você anda pelas ruas de Frankfurt, tem alguns, eu não sei se dá para chamar de monumentos, que são em frente às casas dos judeus, você até mencionou isso, né? O Hans Jonas era judeu. Isso. Em frente às casas dos judeus, eles já fixaram pequenos monumentos de metal, lembrando que ali havia uma família judia e que, diante de todas as atrocidades que foram cometidas, ali existiam seres humanos, né, que numa concepção moderna agora percebe-se que o que foi feito, né, a morte causada, o impacto terrível que foi proporcionado, ele hoje tem um novo significado, né? A ressignificação ocorre e aí provoca hoje, é utilizada como um aprendizado, né? Para que eu entendo que esse é o objetivo fim da filosofia, né? É estimular o aprendizado para a convivência social positiva, enfim. E aí é interessante notar esse tipo de grito, digamos, né? Um grito da necessidade de voltar os olhos para a morte, né? Para o que causou essa morte, como algo positivo também, né? Não deixar que apenas as marcas negativas do que aconteceu sejam, enfim, utilizadas para, por exemplo, taxar a nação alemã como sendo violenta, enfim, narcisista, egoísta, né? Inclusive os alemães eles têm eles sentem um pesar muito grande por fazer parte, né? Mesmo hoje, mesmo não tendo a ver com nada do que aconteceu nas guerras, por exemplo, eles têm um pesar muito grande por serem de nacionalidade alemã, eles já sentem Os ultrapassados terem sido facilmente manipulados. Os ultrapassados terem sido facilmente manipulados. Me deixa da memória e da importância da preservação da memória. E aí ressoa ou fortalece aquilo que a Regiane estava destacando do Schopenhauer, dessa vontade de individuação, mas essa vontade para além, né, dessa individuação, uma vontade que... E o Hans Jonas, ele dialoga com o pai da teoria de sistemas, que é o Bertrand Fly, que é um biólogo, né? E que, dentre outras coisas, vai considerar, se falando da homeostase, né, dessa dinâmica para não perder energia, e na teoria de sistema, a leitura disso como informação, ou seja, a preservação da energia é informação e a perda da energia é ruído, é desinformação, é prejuízo, né? Isso, né? Então, de uma certa forma, o que eu estou querendo dizer? Que o que o Hans Jonas quer é combater essa visão de um dualismo moderno, de que você tem essa realidade da extensão da matéria, que as ciências tratam, e você tem uma outra dimensão que não pode ser conhecida, não pode ser tratada, que é a dimensão da intencionalidade, que é a dimensão da interioridade, da subjetividade, enfim, e que fica ali como um epifenômeno. Eu só posso explicar isso se eu tomar como referência primeira essa dimensão. E o Hans Jonas, a partir da fenomenologia, ele vai dizer, olha, o vivo tem um corpo. E é o corpo vivo. No texto ele coloca literalmente isso. Não é o ser vivo, é o corpo. Aquilo que a gente chama de ser vivo, que possui vida, não é que possui vida, é o corpo vivo. E eu não posso separar as duas coisas. Então ele de uma certa forma, ele quer defender o que ele mesmo chama de um monismo integralista. Você tentar superar
essa dicotomia. E aí, de uma certa maneira, a memória enquanto coletiva, ela estaria dentro desse esquema da resistência. É importante, para a preservação da vida, que a memória coletiva da dor, ela permaneça, porque ela repõe o horizonte do futuro, né? Então, quer dizer, de uma certa forma, essa memória, ela se corporifica, ela tem corporeidade, ela tem uma dimensão material, ela tem uma dimensão fenomênica que aqui é constitutiva dela também. Esses dois elementos são constitutivos, não são, como se diz, realidades distintas, mas são constitutivos de uma mesma realidade. Interessante você falando da memória como sendo um fundamento para mostrar que, para gerar um aprendizado e mostrar que existe algo mais, né? E para também chamar a uma reflexão, a uma postura de que o nosso proceder, o pensar e o agir tem que ser condicionado a essa perspectiva, né? De como deve ser o proceder humano diante dessa perspectiva. E aí eu lembro de, quando você falou memória, né, dentro desse contexto, eu lembro de uma estátua, de um monumento fantástico que tem em frente a uma das principais catedrais alemãs, onde é esculpido todos os nomes dos centros de concentração do Holocausto, Auschwitz e todos os outros, para também ir em cima é um judeu se libertando, né, das correntes, e embaixo são todos os nomes dos centros de concentração. É também uma provocação a essa colocação sua. Já veio o Alex falar, eu pedi a palavra. Porque fala desse que algo era aqui, Certo, ok, já estamos concluídos. Deixa o Alex falar. Não, aquele lá. Não, mas. Foi o Alex. Foi o outro de Alex. Foi o Alex que pediu a palavra, aí eu cortei. Desculpa. Não, Mas fica à vontade. a pergunta era, porque parece que o Hans Jonas coloca a questão da dignidade da vida como um todo, né? Se antes a Ed estava pensando a ação do homem, coloca a questão da vida como centralidade, com uma certa dignidade da vida, né? Então como é que isso serve para a gente pensar a relação com os animais, por exemplo, a questão dos animais, e que coloca uma questão novamente sobre a ação humana, né? Porque o ser humano é, vamos dizer assim, quem a todo momento é acusado e que tem potencialidade para destruir a vida, mais potencialidade para destruir a vida. Uma outra para o Andrei, porque a questão da vontade do Schopenhauer e uma questão aqui que eu talvez chamaria de vontade de morte, né, que é, por exemplo, os ataques nos Estados Unidos, que um atirador ele mata dezenas de pessoas, né, foram uns 3 ataques, né. Como é que o Schopenhauer via isso? O sujeito pega deliberadamente, vamos dizer assim, assassina um monte de pessoas, suicida. Como se fosse tanto um fim de tudo, como também uma punição maior, um mal maior. Então, nessa perspectiva, quando o outro mata o outro, ele está como se fosse punindo o outro por algum motivo. Né? Eu não gosto de você, eu vou lá e lhe mato, porque eu quero exercer a minha vontade de acabar com a sua vida. Então, é nessa perspectiva de causar, de um mal maior e absoluto, que o outro inflige a morte e pede também, né, ao outro a morte. Desejo o outro a morte. Bom, sendo bem rápido, o Hans Jonas diz que todo ser vivo tem interioridade, plantas, animais, e o ser humano é um nível de complexidade mais elevado que todos esses. Ele chama até de uma diferenciação ontológica. O ser humano está numa condição diferenciada porque ele consegue perceber e racionalizar, né, essa sua condição de interioridade. E aí eu devolvo novamente um problema da filosofia da mente, né, que
essa ideia da liberdade do organismo em Jonas tenta resolver essa separação entre o fenômeno da matéria e esse fenômeno da subjetividade ou da interioridade. E o Jonas usa a palavra subjetividade para dizer que a ameba tem essa interioridade, ela se diferencia, não é que ela racionaliza, ela se diferencia, ela se percebe como um indivíduo, ela sabe que ela é diferente do meio em que ela está, né? Que ela não está diluída ali naquele meio, há uma percepção disso. E ela reage a isso, ela tem reação a isso, ela tem uma irritabilidade, né? a isso. E aí a grande questão é que nos moldes do saber moderno, a gente não consegue explicar fenômenos dessa natureza, como o fenômeno da dor e do luto. Os animais, será que eles não sofrem? Né? Como é que a gente pode, então, captar nesses moldes, de colocar no discurso, né, positivo a experiência de interioridade do animal e da planta? Né? E aí tem vários exemplos, e isso tem muitos filósofos que já contestam essa ideia de que o homem o ser humano é o ser vivo privilegiadamente inteligente, né? Enfim. Em relação à similaridade, sabe que a formiga, os insetos, eles não têm terminação nervosa nas artrópodes. Mas se você começa a feri-los, a machucar, a apertar, a ponto de que eles sintam que estão em risco de vida, eles vão se debater. Já é uma interioridade. Como você falou? Perdi a palavra. Interioridade. É a interioridade em si, né? É o ato de se preservar, de se ver como indivíduo. Então, cada ser vivo tem o seu ponto. Independentemente do nível de raciocínio de cada indivíduo, ele vai talvez ter também a questão desse luto, a questão desse carinho, desse afeto. Os animais que nos cercam, se o dono morre, eles têm um certo luto. Por exemplo, se alguém que já assistiu Para Sempre Seu Lar, se não me engano. O cachorro passou um ano inteiro, morreu de fome, esperando o dono voltar na estação. Isso aí é uma demonstração de individualidade, de luto e de sentimento. Isso para um ser que é dito por a gente como inferior em relação ao raciocínio, em relação ao sentimento, em relação a tudo. Mas eles também possuem. Então os animais também têm essa ênfase. Pelo menos é o que eu posso chegar na minha conclusão. Professor Marcondes, professor Andrei e a todos vocês que vieram. E aí até o ano que vem, próximas conversas filosóficas e outras. Valeu!